Fala pessoal, mais uma vez aqui, eu, William, professor William, que vos fala, para mais uma aula de física do nosso curso e hoje com consequência, uma das consequências do estudo da refração, que são as ilusões de óptica, especificamente as miragens e as posições aparentes dos astros, quando a gente olha para o céu e pensa que o astro está em um lugar, mas na verdade, se a gente for analisar, ele não está realmente ali. Então, sem mais delongas, bora para a aula. Antes de começar propriamente o estudo das miragens, vou retomar o conceito de refração que vocês estudaram com os meus colegas, né, nas outras aulas, para ficar mais dinâmico, de entender também, né, o comportamento das miragens e para relembrar também. Então, retomando aqui. Quando a luz sofre uma variação em sua velocidade de propagação, dizemos que ela refratou. Então, a refração está ligada ao conceito de mudança de velocidade de propagação, não necessariamente, nem meus colegas devem ter frisado, com desvio da luz ou desvio de uma onda, certo? O que define a refração é a variação na velocidade de propagação de uma onda. Dentro disso, a gente pode ter duas situações, ou duas ocasiões dessa refração. Ocorre em duas situações diferentes. São elas quando a luz penetra outro meio, né, com um índice de refração diferente, né? Não adianta ser um meio diferente com o mesmo índice de refração, senão não vai mudar a velocidade. Então não refratou, de fato. Então, quando a luz penetra outro meio com índice de refração diferente daquele em que ela estava se propagando. Não precisa necessariamente haver desvio. E aqui é a imagem, certo? Tem um meio 1 e meio 2, ambos com índice de refração, o meio 1 e o meio 2 com índice de refração diferente. Na situação 1 aqui, a gente tem o raio de luz incidindo perpendicularmente à interface ou com um ângulo zero em relação à normal. Não tem desvio, mas tem refração, porque se mudou a velocidade, teve refração. E aqui a gente tem o raio incidindo, o raio de luz incidindo com um ângulo qualquer em relação à normal, e tem um desvio, né? Tem uma refração e além disso tem um desvio. Então houve refração nos dois casos, porque houve mudança de velocidade, mas em um houve desvio, o outro não. Isso só é bom ficar bem frisado isso, que a refração está ligada à velocidade, não necessariamente, a mudança de velocidade não necessariamente ao desvio. Que normalmente em muitos livros tem essa definição, né, que a refração ela está associada com desvio, mas não, isso é uma consequência, não está necessariamente não necessariamente vai ter desvio se houver refração. E qual é a outra possibilidade? É quando há variações de densidade dentro de um mesmo meio. E aqui, o ar, por exemplo. E aqui o meio a gente está pensando como substância, né? O ar, ou a água, o vidro. E aqui eu peguei um exemplo não da luz, mas um exemplo da mecânica. A gente tem uma corda, uma mesma corda, ou seja, o mesmo meio, o mesmo material, que é a corda, só que uma parte da corda tem uma densidade menor e aqui essa outra parte da corda vai ter uma densidade maior. A gente tem um pulso inicial aqui com a velocidade VA, quando esse pulso ele atinge a interface aqui, parte desse pulso vai ser refratado e parte desse pulso vai ser refletido. Por que refratou? Certo? Porque esse pulso atingiu uma parte da corda com densidade diferente e mudou a sua velocidade. Por isso que houve uma refração. Então aqui não mudou-se de meio, mas mudou-se de densidade. Então também pode ocorrer a refração por causa disso, pois houve mudança de velocidade da onda. Certo? Esses dois casos aqui, o que a gente vai utilizar para estudar as miragens e a posição aparente dos astros vai ser esse segundo caso aqui, onde a gente vai analisar o mesmo meio, mas com mudanças de densidade, áreas de densidade diferentes e que vão ocorrer refrações. Então aqui, tomando essa análise, né, num mesmo meio, mas com densidades diferentes, com áreas de densidade diferentes, a gente tem duas possibilidades de ocorrência dessa refração. A gente pode ir de uma densidade maior para uma menor,
ou seja, com uma área com índice de refração maior para uma área com índice de refração menor, ou a gente pode ir de uma área com densidade menor para uma área de densidade maior, ou seja, com índice de refração menor para uma área com índice de refração menor para uma área de índice de refração maior. E vão ter comportamentos diferentes. Se a gente vai aqui de uma área de densidade maior para uma área de densidade menor, esse θ2 aqui vai ser maior do que esse θ1. Então, o comportamento disso é que o raio aqui, nessa situação, vai se afastar da normal. Já quando a gente tem o comportamento de uma área com uma densidade menor, um raio que está se propagando numa área de densidade menor e vai para uma área de densidade maior, o comportamento do raio é que o raio refratado é que ele vai se aproximar da normal. Então são duas situações diferentes. Aqui a gente vai de uma situação de densidade maior para menor, então o raio se afasta da normal, o raio refratado se afasta da normal. Se a gente vai de uma área de densidade menor para uma maior, o raio se aproxima da normal. Tendo essas duas ocasiões em mente, agora sim a gente pode analisar as miragens e a posição aparente dos astros. Então, bora lá. Então, miragens. Finalmente começamos. A gente tem dois tipos de miragens. O primeiro tipo de miragens que a gente pode dividir e pode falar são as miragens inferiores. São inferiores porque elas ocorrem junto ao Sol, né? Quando o ar que está na sua proximidade está muito mais quente que o ar em camadas mais acima. E isso faz com que a densidade do ar próximo ao solo diminua e, consequentemente, seu índice de refração também. Então a gente tem a situação em que áreas mais acima do solo vão estar mais densas e áreas mais próximas do solo vão estar menos densas. Então a gente vai, se a gente está indo de um raio de luz, está indo de uma região mais acima para uma região mais abaixo, ela vai tender a se afastar da normal. Agora, se um raio está indo de uma região mais abaixo, próxima do solo, para uma região mais acima, ela está indo de uma região de menor densidade para uma região de maior densidade. Então, o comportamento vai ser que esse raio refratado vai estar se aproximando da normal e está se aproximando da normal. Então, aqui um exemplo para ilustrar essa miragem inferior é um homem no deserto, um homem montado num caminho no deserto, que vê uma miragem de um oásis. Aqui, então, por que isso ocorre? A gente tem um raio aqui, vindo de um raio de luz que ilumina a palmeira, e daí reflete da palmeira e vai fazendo esse percurso aqui. Esse raio vem aqui, vai percorrendo, ele está em regiões em que a densidade é maior aqui em cima, porque o solo está muito quente. Quando ele incide em uma região com densidade menor, então o comportamento dele aqui vai ser se afastar da normal, né? Em cada interface que ele atinge, ele vai se afastar cada vez mais da normal. E vai chegar um momento aqui que nem vocês estudaram nas outras aulas, em que tem um ângulo de incidência em que não vai se ter mais refração, né? Porque a gente está indo de um meio aqui de maior densidade para um meio de menor densidade. Mas para determinado ângulo de incidência, né, não há mais refração, só há uma reflexão. Então esse raio vai refletir aqui e agora a gente vai retornar ao comportamento, a gente vai começar um comportamento contrário a esse, nesse sentido aqui, né? A gente vai de uma situação de menor densidade para maior densidade, então o raio voltou e agora ele está tendendo a se aproximar da normal. Então ele faz um arco aqui, esse raio faz um arco e retorna aos olhos do observador. Só que, qual que é a moral aqui? Por que a gente enxerga essa parreira aqui, ou esse oásis, de cabeça para baixo? Porque o nosso cérebro, ele interpreta o raio de luz que chega ao nosso cérebro, no nosso olho, e vai para o nosso cérebro, a gente interpreta esse raio como se ele estivesse vindo reto. Então esse raio aqui chega nessa direção aqui, no olho ao observador, a gente pensa que a imagem, né, o objeto está aqui.
Só que na verdade não, né? O que aconteceu é que esse raio ele sofreu ele fez uma curva aqui devido a essa diferença de densidade aqui no mesmo meio, né? Então o solo tem que estar muito quente para haver esse comportamento. Além disso, tem o fato de essa imagem ela é meio turva, não é muito bem definida. Um dos fatores que influencia isso é que cada uma das refrações aqui tem uma reflexão também, né? Associada, então a uma perca de intensidade da luz. Então ela não está muito bem definida, muito bem, ela é meio opaca, não se consegue muito definir bem o que ela é. E além disso, tem o comportamento do céu também, junto a isso, que o céu também faz essa miragem. Por isso que a gente vê uma imagem muito. Quando a gente está olhando para a estrada, por exemplo, a gente vê que parece que é um espelho, na verdade é a imagem, é uma miragem do céu também. E aqui, para ilustrar isso, a gente tem essas duas imagens aqui, né? Aqui no deserto, parece que está espelhado, parece que é um espelho, parece que choveu lá, lá na frente. E daí quando a gente chega na frente, pô, já secou? Não, não é que choveu, né? É que isso é a imagem do céu. Um céu bem longínquo, a imagem do céu longínquo que chega aos nossos olhos a partir desse arco. Então a gente interpreta esse raio como se estivesse vindo de baixo. E a mesma coisa acontece nas estradas aqui, né? A gente tem o carro invertido aqui, junto a uma imagem que parece espelhada, mas na verdade é a imagem do céu. Então são exemplos de miragens inferiores. Agora a gente vai para as miragens superiores. Então, quando que essas miragens superiores ocorrem? Ocorrem em alguma altura acima do solo. Então essas imagens, essas imagens fantasiosas que a gente tem a impressão de estar vendo, elas vão ocorrer agora suspensas no ar. Não são mais abaixo do solo que nem as miragens inferiores. Para essa situação acontecer, é quando o ar que está próximo ao solo está muito mais frio que o ar em camadas mais acima. Situação que depende de condições atmosféricas. Então, é o oposto das miragens inferiores. Isso faz com que a densidade do ar em camadas mais afastadas do solo diminua e, consequente, seu índice de refração também. Então, é exatamente o oposto das miragens inferiores. Nas miragens inferiores, a gente tinha próximo ao solo uma região de densidade menor. Agora, nas miragens superiores, a gente tem próximo ao solo ou ao oceano regiões com ar mais denso, mais frio, e quando a gente vai subindo de nível, subindo de altura em relação ao mar ou ao solo, vai ficando menos denso o ar. Exemplos dessas miragens são as miragens dos famosos navios fantasmas, né? Aqui a gente tem uma imagem real de um navio e a imagem invertida desse navio, que ocorre pelo processo análogo das miragens inferiores. A gente tem aqui um raio vindo do barco, indo de regiões com densidade maior para regiões com densidade menor que estão acima. Então, a tendência do raio é se afastar da normal. Então, está fazendo essa curva aqui. Chega um momento em que ele tem reflexão interna total, que nem vocês viram nas aulas dos meus colegas. E daí agora a gente vai comportamento contrário. A gente vai regiões com densidades menor para regiões com densidade maior. E aqui se inverte o comportamento. Agora o raio refratado vai tender a se aproximar da normal e chegar aos olhos do observador. Então o raio que vem aqui, que inicialmente ele vinha do barco, faz uma curva até chegar ao olho do observador e a gente vê, o observador vê essa imagem como se tivesse sendo suspensa no ar. Na verdade, então é uma miragem, né? Não é que o barco está aqui, como acreditavam as pessoas no passado que diziam que era um navio fantasma. E essa imagem aqui, ela é invertida, como as miragens inferiores, que são invertidas também. Só que nesse caso das miragens superiores, tem fatores aqui que variam, que não necessariamente essa imagem vai ser
invertida. Mas é uma análise mais complexa, porque vai depender da curva que esse raio faz. Nessa situação aqui é exatamente o oposto da miragem inferior, né? Esse raio aqui vai, esse ponto aqui chega aqui, e esse ponto aqui faz essa curva, e esse ponto faz esse tipo de curva, que vai nos dar a noção de que a imagem do barco, ou o barco, está suspenso no ar e ainda assim de cabeça para baixo. Mas não necessariamente isso pode acontecer, pode ser que ele esteja suspenso de forma não invertida. Só que daí depende de muitos fatores, depende de quão é esse degradê de densidade, depende da distância do observador ao objeto real. Então aqui a gente tem essa imagem aqui para ilustrar que não necessariamente o objeto, esse aqui é um farol, né? E aqui uma ilha ou um lugar longínquo em relação ao farol, e um observador aqui poderia observar o farol suspenso no ar, não invertido, ou suspenso no ar invertido, dependendo da curva com que esses pontos de luz, esses raios de luz chegariam, qual é o formato da curva que vão chegar ao observador. E o formato da curva que os raios vão fazer vai depender da distância do observador ao objeto real, vai depender do degradê, de quanto que é o degradê de densidade do ar aqui. São muitos fatores e é bem difícil essa análise, mas só para enunciar para vocês que não necessariamente vai ser o fator, vai ser a situação exatamente contrária das miragens inferiores, né? Pode ter sim uma situação em que vai ter uma miragem suspensa no ar, mas não invertida. Mas claro que nessa situação aqui, se a miragem superior, a densidade do ar embaixo vai ser maior do que em cima, mas não necessariamente vai estar invertido. Então é bom frisar isso, né? Então bora para a próxima análise, que é a posição aparente dos astros. Aqui, então, posição aparente dos astros. Por que a imagem que a gente vê dos astros, do Sol, de uma estrela longínqua, quando a gente olha para o céu, é uma posição aparente, não real? Porque a nossa atmosfera ela é composta de várias camadas, certo? Com diferentes densidades. Então, a atmosfera é um meio não homogêneo e transparente. Transparente é que a luz pode atravessar esse meio, né? Ela não é opaca, né? Que é uma parede, que a luz não atravessa ela. E não homogêneo quer dizer que aqui essas faixas da atmosfera, exosfera, termosfera, mesosfera, estratosfera e troposfera, vão ter diferentes densidades de ar. Então, quanto maior a altitude aqui, menor a densidade do ar e, portanto, menor o índice de refração. Então, quanto maior a altitude vindo do chão, né, da onde nós estamos, e aumentando a altitude, menor o índice de refração, menor a densidade. Se o raio vem lá de uma estrela ou do Sol, uma estrela longínqua ou do Sol, ele vai entrar de regiões com densidades menores, ele vai entrar aqui na nossa atmosfera de regiões com densidades menores, sempre nesse sentido, de regiões com densidades menores para regiões com densidades maiores. Então aqui, logo, os raios de luz dos astros vindos do espaço se aproximarão cada vez mais à normal. Aqui, certo, tem uma região com densidade menor, uma região de densidade maior. Então o raio refratou aqui e se aproximou da normal. Aqui fez outra refração, estava indo de uma região com densidade menor para uma região com densidade maior, então tendeu a se aproximar ainda mais da normal. E esse é o comportamento, se desvia. Ele tem esse desvio aqui quando o raio de luz chega na nossa atmosfera. Então, o efeito final é esse. A gente tem um astro aqui, hipotético, uma luz está vindo desse astro, um raio de luz está vindo desse astro, entra na atmosfera, refrata, se aproximando cada vez mais da normal e chega ao olho do observador. Essa curva aqui que o raio faz, né, chega nessa direção, só que a gente enxerga como se o raio de luz tivesse vindo reto. Então a posição que a gente vê no horizonte é essa aqui.
Só que é uma posição aparente, o astro realmente ele está aqui. E isso acontece então para o Sol e para uma estrela qualquer. O Sol aqui, nessa situação, a gente pensa que o Sol estava aqui, na posição aparente, só que na verdade está aqui. Então, um raio de luz vem aqui, refrata, 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 e a gente vai se aproximando da normal, a gente tem a impressão que ele está aqui. A mesma forma para uma estrela qualquer. A estrela está aqui, o raio de luz vem aqui, refrata, 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 se aproximando da normal, e a gente olhando pensa que está aqui, mas na verdade está aqui. Por isso que quando a gente vai ver um pôr do sol, se o pôr do sol está muito, já está quase acabando, então, na verdade, o pôr do sol, o sol já se pôs faz tempo. Aqueles raios que a gente está vendo, né, no final do pôr do sol são raios refratados, né, que fizeram essa curva. E aí está uma coisa interessante, que é a posição daquilo que a gente está vendo no céu não é a posição real dos astros. E por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aí todos os conceitos dos comportamentos da luz por causa da refração, as miragens que surgem, essas loucuras. E é isso. Até mais. Falou!